Em alguns vídeos atrás eu mencionei de uma possível PAN 2.0 que pode ocorrer de H5N1. Tal advento seria tão catastrófico, só para ter uma noção. O C19 em 2020 tinha aproximadamente 1% de letalidade, se não me engano, e causou o caos que causou. Nesse H5N1 estamos falando de algo com uma letalidade próxima a 60% para mais, como dá pra ver no gráfico. Então, desculpa estragar o conto de fadas da Deep Web, mas preciso mencionar, tá tudo se repetindo da mesma maneira que foi em 19 e 20. Só para constar, na China já tá tendo alguns relatos que estão escondendo casos. Na pior das hipóteses, é só uma questão de tempo até acontecer no mesmo formato que foi em 2020. Quando não puderem mais controlar, aí soltam informação. Dito isso, já posso começar com os tópicos do vídeo, e esse pretendo ser mais rápido e sucinto possível. Por causa dos sonhos lá que eu já mencionei uns vídeos atrás, eu tô tendo um certo problema, digamos assim, para conciliar algumas coisas, porque é aquela clássica situação, quando você já sabe a cena de um filme, para você não existe graça ou surpresa. No meu caso, para mim. O problema é explicar para os outros, ou pior ainda, como fazer a grande maioria esmagadora das pessoas materialistas desse mundo entenderem o nível abissal da situação. No meu caso, quando eu pego poucos views, seria um mínimo, mas ainda assim é difícil. Eu vou começar falando o seguinte: eu já fiz todo um rabisco, do mesmo jeito que eu fiz em outros. Quantas coisas esse H5N1 iria afetar? Dá pra dizer de forma resumida que todos os pecados capitais seriam afetados, abalados, e isso vai dar uma bagunçada na cabeça das pessoas, principalmente aquelas que vivem à base disso. As duas maiores áreas que sofrerão turbulência são psicológico e o ego. É sempre bom lembrar que muitas pessoas nem vivem mais, senão o ego que vive por ela. Então o que você acha que pode acontecer quando o ego inflado de muitos estourar por causa desse advento? É tipo bem naquela vibe de novela mexicana. Tem gente que não consegue viver sem infernizar a vida de outra pessoa. E se ela não conseguir infernizar, ela morre. Por fora eu digo, né? Porque por dentro ela já tá morta. Isso é naquele mesmo naipe daqueles que precisam de aceitamento e vivem buscando validação. É porque exatamente isso que falta a esse indivíduo. Num vídeo posterior, eu mencionei o anime Berserk sobre como as marcas que alguns cravam no corpo podem revelar mais do que imaginam, mas naquele vídeo foi só um traço. Tem mais áreas diferentes que você pode observar. Só que daqui a pouco, quando o mundo estiver prestes a entrar numa fase tão caótica quanto a que vivemos em 2020, esses traços de ansiedade, validação, pertencimento, ego e tantos outros que existem por aí vão ser forçados, expostos pra fora. E é aqui que se encaixa perfeitamente o título do vídeo. Você morre pelo que você vive. Pode parecer um tanto lógico, ou talvez até um pouco farofa, mas todos aqueles que vivem, não de, mas só vive pra comer, beber, ego, dinheiro, etc e tal. Eu já fiz o rabisco. Eu posso dizer que todos vão literalmente ter que lidar com a abstinência de um ou mais pecados, defeitos, falhas, enfim. O problema de pessoas nesse molde é que muitos não conseguem viver sem se auto-amaldiçoar e amaldiçoar os outros também. Tem até alguns que se trancam e, sei lá, o cara bebe, come, etc e tal, e às vezes até fala assim, ó, eu faço, mas só pra mim mesmo. Mas o pior é quando tentam puxar o outro junto. Aí já é outra história. É tipo aquela clássica imagem de uma pessoa tentando nadar pra superfície e o resto se pendurando embaixo puxando ela. Em outras palavras, com uma certa análise de comportamento padrão da grande maioria, dá pra dizer que é como se a estadia de muitos estivesse diretamente atrelada ao quanto podem se satisfazer nesse mundo. No dia que não tiver mais satisfação, acho que já dá pra prever o resto. Pior ainda é quando as pessoas se tornam zumbis. E por que eu menciono zumbis? Um zumbi só pensa em carne, não dorme, não tem opinião, não age, só quer saber de carne, carne, carne. E a situação de muitos nesse mundo atualmente é essa. Você pode pegar até um shake, sei lá, Alibaba. Ele também pode ser um zumbi de espírito. Isso não tem nada a ver com a vida pessoal, nem bens materiais. Isso tem a ver com o interior de cada um, como o ser humano se tornou uma máquina de fazer maldade e automaldição, e acha que nada vai acontecer no fim. Voltando ao assunto do H5, como essa PAN 2.0 pode ser avassaladora, isso me fez refletir um exemplo bem simples e didático, que é tipo a intensidade de queimadura. Se você queima a ponta do dedo, dói, mas é suportável. Se você queima a mão, dói numa escala maior, mas ainda é curável. Se você queima o braço inteiro, dói, provavelmente você ficaria de cama ou algo próximo. Agora, se você queima o corpo inteiro, isso passa a ser não só uma dor, mas uma questão de sobreviver ao insuportável. O que eu quero dizer com isso é, em dados momentos nesse reino da carne, mais conhecido como Terra, quando tudo ao redor fica amaldiçoado, amargo, azedo, ou melhor dizendo, pesado demais, isso passa a se tornar um teste de sobrevivência infernal, e não mais uma vida. A questão desse vídeo seria, na verdade, explorar o quanto que muitos dos seres humanos, ou a maioria, no instinto da sobrevivência, acabam por se tornar outras coisas mais animalescas do que humanas. Ou quem sabe o ser humano sempre foi assim, animalesco, e o ensinamento é, na verdade, negue-se a si mesmo, negue ser um animal, ser algo além do ser humano, esforçar para ser algo celestial. Bom, isso aqui é só um pensamento meu. Fora isso, também é citável o quanto que esse lugar tá se tornando uma fábrica de maldição. Por que eu digo isso? Tem uma cena, inclusive, eu chamo da síndrome de Mr. Bean, que simplifica bem isso que eu vou falar agora, que é: o Mr. Bean tá vendo um cara pegando ostra, aí ele dá aquele jeito de criança querendo competir, pega mais ostra e já vai mandando pro bucho, só que o cara tá nem aí pra ele, aí esse cara cheira, vê que a ostra tá estragada, e aí vai a comédia da cena, que é o Mr. Bean correndo de um lado pro outro com dor de barriga. Pode parecer algo bobo, mas na realidade, tem muita gente que vive essa cena em exatidão
só que a vida inteira fica nisso. E em diferentes zonas da vida, no caso. Seria sair copiando o outro sem saber o que tá acontecendo. Você, na verdade, pode acabar se amaldiçoando. Por isso eu mencionei que esse lugar está se tornando uma fábrica de maldição. Ninguém questiona mais. No fim, acaba por ficar uma coisa tão deformada, tão desfigurada. E este é o estado atual deste mundo. Nessa Pan 2.0, creio eu que vai levar muitos a fazerem coisas bem pesadas. E muitos vão acabar copiando atitudes ruins dos outros. Não sei se por falta de refletir alguma doença ou problema psicológico. Mas termino essa com a reflexão rápida. Alguém que vive só de corpo e não pode mais treinar, comer adequadamente, afeta o ego, vaidade. Alguém que vive só pra comer e não pode comer mais na mesma quantidade e ou falta alguns alimentos fora o preço alto, afeta instinto, prazer, conforto, glutonaria, compulsão, sensação de escassez. Alguém que vive só de fumar, beber e tantas outras engrenagens e maldições que eu poderia citar, no fundo, o que eu quero dizer é o seguinte: tudo isso mexe diretamente com o psicológico, criando ansiedade, frustração e até um certo senso de sobrevivência através de compensação. Como as pessoas não vão conseguir mais compensar, vai ficar muito travado, difícil de fazer isso. Para todos estes que vivem, né, de beber somente das coisas desse mundo, perder esses escapes pode desestabilizar tudo. E aí se encaixa perfeitamente aquela frase de aquele que é da carne, aquele que é do espírito.